Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Até que enfim chegamos à última fase do nosso curso, onde vamos reunir todo o conhecimento adquirido até então na área de eletrônica, na área de programação e os conhecimentos envolvendo o protocolo MQTT e montar a nossa aplicação IoT. Nessa aplicação IoT que nós faremos, nós iremos montar ali utilizando um Arduino Uno, acoplado a ele um Shield de internet, o W5100, e fazer aplicações onde nós vamos poder fazer o controle de temperatura, ligando e desligando um aquecimento e monitorando essa temperatura, e também fazendo esse controle da temperatura, do quanto o aquecimento vai ser ligado. E posteriormente também faremos esse acesso utilizando o nosso smartphone, ou seja, vamos pegar o nosso smartphone, acessar o nosso servidor MQTT Broker e fazer ali o monitoramento e o controle de temperatura desse protótipo que iremos montar aqui com o Arduino. Porém, antes de começarmos de fato a montarmos no Arduino, vamos lá para a plataforma Tinkercad montar ali o nosso esboço, o nosso diagrama de como esse conjunto todo irá funcionar. Embora, como essa aplicação usa o Internet Shield, e dessa forma não será possível a gente fazer a simulação completa dessa atividade. Então nós iremos montar ali no Tinkercad o que for possível para esboçar ali a ideia, o diagrama, qual é, e a parte de testes, essa terá que ocorrer de forma física, né? Então me acompanhe aqui para começarmos esse projeto. Pessoal, então dando continuidade nessa atividade, essa é uma atividade que teremos que fazer em duas etapas. Aqui estamos falando da etapa número 1. Nessa atividade nós faremos um sistema para monitorar a temperatura e também ativar um sistema de aquecimento. Então, caso a temperatura não esteja na temperatura que a gente deseja, nós podemos acionar um sistema de aquecimento para que aumente a temperatura. Esse é o propósito desse projeto aqui, para colocarmos em prática o protocolo MQTT. Porém, essa atividade ela não pode ser simulada, não é possível que seja simulada lá no Tinkercad. Então, nessa primeira fase, nós faremos uma versão mais simples, que não se conecta à internet, apenas para estudar ali a aquisição de temperatura e o controle da saída PWM, do sistema que vai controlar a temperatura, e também o circuito elétrico, pois o circuito elétrico, tanto lá no Tinkercad quanto na parte física, quando formos realmente efetuar a conexão, o circuito é o mesmo, não muda absolutamente nada. Então, quando formos montarmos, esses serão os componentes que iremos utilizar na montagem. Aqui na aula de hoje, o único componente que não vamos utilizar é a placa o Shield de Ethernet. É essa placa aqui que iremos conectar ao Arduino, e essa placa fará a conexão com a internet. Veja que ela tem o mesmo formato e tamanho da placa do Arduino. Então, caso você vá montar essa atividade hoje na prática, para ela possa ser simulada, a primeira coisa a ser feito nesse projeto é a instalação, né, do Shield de Ethernet aqui na placa do Arduino. Essa instalação basta que você conecte a placa aqui, seguindo aqui a orientação dos pinos, né? Essa placa ela se conecta perfeitamente aqui, fazendo uma extensão desses pinos aqui da Shield, para que você possa continuar entrando ou utilizando as entradas e saídas do Arduino como de costume.
Aí os demais componentes vão ser aí uma fonte de 9 ou 12 volts que você tiver em mãos, né? Ou uma bateria de 9 volts é possível. É possível também usar qualquer outro tipo de bateria que seja de 12 volts. Resumindo, esse projeto ele trabalha com uma tensão entre 9 e 12 volts. Isso por conta da nossa lâmpada incandescente, né? Eu optei por utilizar de 12 volts porque eu acredito que seja mais fácil encontrar esse tipo de lâmpada. Mas é importante que tem que ser uma lâmpada incandescente, pois o objetivo dessa lâmpada é gerar calor, né? Não é iluminar, é gerar calor. Sendo assim, lâmpadas de LED não seria muito adequado para essa atividade que a gente vai fazer. Você também poderia substituir a lâmpada por um resistor, né? Um resistor ali, se você colocar aí, por exemplo, no 12 volts, um resistor de 1 watt, por exemplo, de um 2K, 1 watt com 2K ohms, 2K2, ele vai gerar bastante calor, que é o objetivo. Mas aí ele não, digamos assim, você não consegue visualizar se ele está ligado ou não, a menos que você colocasse um LED em paralelo com o resistor. Como acredito que é até mais fácil conseguir uma lâmpada do que um resistor com essas características, optamos pela lâmpada. Se você quiser utilizar uma lâmpada de 6 volts, é possível também. Inclusive você encontra facilmente lâmpadas de 6 volts nesses enfeites de Natal aí que a gente tem por aí. Aquelas lâmpadazinhas, elas são lâmpadas de 6 volts, elas são ligadas na rede elétrica porque elas estão ligadas em série. Eu acredito que 20 lâmpadas estão ligadas em série. Então, possibilite lá que você liga aqueles enfeites de Natal diretamente na rede de 127 volts. Sendo assim, cada lâmpadazinha daquela é 6 volts e seria suficiente para gerar o calor ali que a gente precisa para estimular o sensor de temperatura. Se você utilizar uma lâmpada de 6 volts, eventualmente você até pode trabalhar daí com tensões de 5 volts, não precisando utilizar ali uma fonte de 12 volts ou 9, né? Porém, vale lembrar que o Shield aqui de Ethernet, ele puxa uma corrente considerável. Então, se você for alimentar o Arduino, alimentar o Shield de Ethernet e ainda alimentar uma lâmpada de 5 volts, pode ser que a sua fonte de 5 volts não seja suficiente. Acredito até que a saída USB, caso você esteja alimentando com a USB do computador, ela não tenha potência suficiente para alimentar aí todas essas cargas. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Aqui, então, está o diagrama que nós vamos utilizar, tanto na versão Tinkercad quanto na versão física, né? O diagrama não vai mudar. A diferença é que, como o Tinkercad, pelo menos até a data de agora, ele não tem um Shield de Ethernet equivalente ao que a gente vai usar na nossa atividade, então ele não está presente aqui na placa. Então nós não colocamos ele aqui na placa, mas o diagrama não muda. Então veja como está o diagrama. Nós utilizamos uma fonte de 12 volts. Essa fonte ela pode ser de 1 ampere, tá? 1 ampere é o suficiente para que vocês precisam. Aqui está marcando 0 ampere, porque quando eu bati essa foto, ele estava simulando e como a lâmpada estava desligada, não havia corrente elétrica. Bom, então precisamos da fonte, né, que é aquele componente lá que a gente citou. Vamos voltar aqui na imagem e dar uma olhada nos outros componentes também, né? Temos aqui, além da fonte de energia, que pode ser bateria ou fonte, temos a lâmpada, né, que já comentamos sobre ela. Temos também o sensor de temperatura LM35. Existem outros, né, uma série de sensores de temperatura. Eu peguei o LM35, pois é um sensor que ele envia no pino central dele ali uma saída analógica
proporcional à temperatura. É como se fosse um potenciômetro que aumenta ou diminui em função da temperatura. Então o LM35 ele é de fácil aquisição, é muito barato esse componente e facilmente encontrado aí em lojas aí de componente eletrônico. Então nós temos aqui esse pino aqui, o pino na posição que a gente olha aqui, o pino da esquerda é a alimentação dele, o pino da direita é o GND, que é o negativo, e o pino central é o pino de saída. Nós temos também o transistor, tá? O transistor, para essa atividade, ele tem que ser do tipo NPN, né? Pode ser até um BC de uso geral, mas tem que ser NPN. Não recomendo o BC, pois a lâmpada, isso varia também, depende da lâmpada que você vai aquisitar aí no projeto. A potência da lâmpada varia um pouco, né? Então, pode ser aí que um BC de uso geral não seja o suficiente para o acionamento da lâmpada e ele pode superaquecer e queimar. Sendo assim, eu peguei aqui um chip um pouco mais potente, digamos assim, um transistor com capacidade de corrente de sobra para a alimentação de uma lâmpada. E esse tipo de transistor aqui, o chip 120, por exemplo, é um transistor chamado de Darlington. É um transistor, ele tem um arranjo especial dentro dele, onde ele é formado por 2 transistores e ele drena uma corrente extremamente baixa na base, tornando ele um transistor ideal para esse tipo de aplicação aqui, onde é controlado por um microcontrolador. Você pode utilizar, por exemplo, um chip 31, um chip 41, que vai funcionar. Existem uma série de outros transistores. Basta aqui que o transistor seja um transistor tipo NPN, com capacidade de corrente suficiente para o acionamento da carga, que no caso é a lâmpada. Temos aqui um resistor para a polarização da base do transistor e temos também os cabos jumpers, que são os cabos que iremos utilizar para a montagem do circuito. Fora isso também, é lógico, não está aqui na imagem, mas vamos precisar de uma protoboard para fazer essas montagens. É possível fazer sem a protoboard também, soldando um componente no outro, mas para a prototipação isso não é algo adequado a ser feito. Voltando aqui no Tinkercad, nós temos o nosso Arduino, temos também a nossa protoboard, onde a fonte de alimentação alimenta essa linha superior aqui com 12 volts. Veja que o cabo amarelo de todo o desenho ele é a linha de 12 volts e o cabo preto de toda a linha é o GND, o ground. Então fizemos dessa forma aqui. Bom, então alimentamos o Arduino. Veja que eu coloquei aqui no VIN. VIN é a mesma coisa que alimentar aqui pelo plug jack. Então, se você colocar uma fonte e a sua fonte tiver um plug, por exemplo, você pode conectar o plug aqui, que a mesma tensão que você está injetando nesse pino, ela estará disponível no VIN. Aí você faz esse jumper aqui, pois precisaremos dela para a alimentação da lâmpada. Mas se a tua fonte não tiver um plug, você pode alimentar o protoboard e daí do protoboard você alimenta aqui no VIN. Cuidado para não colocar o 12 volts ou 9 volts aqui no 5 volts. Caso isso aconteça, você vai queimar todos os componentes aqui do seu Arduino. Vai queimar o sensor de temperatura, vai queimar a placa de Arduino como um todo, colocando em risco até seu computador, aí, seu notebook, seu desktop, caso ele esteja conectado no Arduino via USB. Então, muito cuidado aqui com esse trabalho, pois estamos lidando aqui com uma tensão muito além da tensão de trabalho do próprio microcontrolador. Então, devemos ficar muito atento, olhar aí 3, 5 vezes ali antes de energizar, né? E vale lembrar
que deve ser montado com todo o conjunto desconectado aí do computador, desconectado da rede elétrica. Então você monta tudo, verifica se realmente montou certo, somente depois você conecta a tua fonte na energia elétrica ou faz a conexão da bateria. Se aconteceu tudo bem, não aconteceu nada errado, nada de estranho aconteceu ali, aí você conecta o teu Arduino no computador e faz a transferência do código. Vale lembrar também que você já pode fazer a transferência do código antes de fazer a montagem também, já montar com o código transferido. É legal, dá até um bom nível de segurança. Então nós alimentamos o Arduino no VIN, né? E alimentamos também o GND aqui por cima. Veja que tem GND aqui em cima e tem GND aqui embaixo. GND é tudo igual, não importa onde você conecta, tá? Bom, aí nós saímos com 5 volts do Arduino e alimentamos a parte inferior do barramento. A parte inferior do barramento está alimentada com 5 volts. E pegamos um ground daqui do Arduino e conectamos aqui, de forma a ter 5 volts aqui no barramento. Então, no barramento do Arduino nós temos 5 volts na parte inferior e 12 volts na parte superior. Esses 5 volts na parte inferior ele está sendo utilizado para a alimentação do sensor de temperatura. Veja que o pino, olhando ele na posição que nós estamos, o sensor LM35 está conectado à esquerda, né? A alimentação positiva está à esquerda e a negativa, que é o GND, está à direita do sensor, olhando ele nessa posição. E na central, no pino central, o pino do meio, é onde está o sinal de saída que conectamos no pino A0, né? Nesse caso conectamos ali no pino A0, né? Bom, no caso do sensor de temperatura é só isso que nós montamos. E também um outro detalhe que vale salientar aqui é que esse sensor de temperatura montado da forma que está montado é apenas para testes aqui, coisa de estudante. Para você fazer realmente um sistema de controle e monitoramento de temperatura, usualmente nós não conectamos o LM35 diretamente no microcontrolador. Nós conectamos o LM35 num amplificador operacional, um amplificador de instrumentação, mais como um amplificador operacional, para dar um pouco de ganho e fazer algum tratamento a mais aí no sinal antes de enviar para o Arduino. Mas como esse não é o tratamento de sinal, não é o propósito dessa aula ou desse curso, então nós estamos conectando direto, que vai ser o suficiente para fazermos os nossos testes. Já do outro lado, do lado superior, agora nós temos a montagem da lâmpada. O positivo nós conectamos diretamente em nossa lâmpada de 12 volts. Já o negativo, nós entramos com o negativo aqui no emissor do transistor, aqui é o emissor. Veja que eu conectei o fio preto, que é o GND, aqui nessa coluna do protoboard. Daí eu derivei, né, porque eu simplesmente não quis fazer na diagonal, acho que fica mal feito, pelo menos aqui para o desenho. Depois sai no coletor do transistor, que é o pino central, né? Olhando ele nessa posição, o coletor está no centro e sai o negativo do coletor e vai para a lâmpada. O negativo ele está entrando do lado direito, tá? do transistor, olhando ele nessa posição. Como a lâmpada ela não tem nenhuma tensão reativa, não precisamos de nenhum tipo de filtro, de capacitor, diodo, nada disso. O transistor então aciona a lâmpada diretamente. Daí então a base do transistor nós conectamos no pino 3, que será a saída de PWM, pois nós teremos como controlar a intensidade da lâmpada, a intensidade com que ela vai acender, mais ou menos.
não apenas ligar ou desligar o aquecimento, mas o quanto a gente quer. Nessa versão aqui que a gente fez para o Tinkercad, de fato ela vai estar apagando ou acendendo. A gente não colocou a possibilidade de acender ela de forma gradual, mas lá na atividade final, na parte 2, nós faremos um controle gradual dela aí conforme a necessidade, ou seja, de 0 a 100%. Bom, então, concluída ali a parte do diagrama no Tinkercad, vamos analisar o código que nós inserimos ali no Tinkercad para fazer a simulação do nosso controle de temperatura. Na verdade, ele não faz um controle, ele faz um monitoramento da temperatura e faz o acionamento ali de um sistema de aquecimento. O objetivo aqui era fazer algo bem simplificado mesmo, para não misturar muito aqui os conteúdos, né? Então, nós primeiramente criamos ali uma variável global. Essa unsigned significa que nós não queremos sinais nessa variável. Essa variável que a gente declarou ali como tempo, a gente vai utilizar essa variável como uma espécie de temporizador para não utilizar delay. A utilização de delay, ela não é muito interessante, porque em alguns casos você não pode deixar seu programa parado, travado em um determinado lugar. E é exatamente isso que um delay faz, tá? Na sequência, criamos uma variável tipo byte, chamada PWM. Essa variável é que vai guardar o valor do nosso PWM, que vai ligar ou desligar a lâmpada. E na sequência temos uma variável tipo long, que vai guardar a temperatura. Também nesse slide apresentamos a função setup, que é onde declaramos o pino A0 como uma input, é ele que será a nossa entrada analógica do sensor, e o pino 3 como output, que será o nosso pino de saída do nosso PWM. E aqui também faremos uso da comunicação RS232. Daí então inicializamos a comunicação em 9.600 bits por segundo. Tá? Aqui nesse slide nós vamos conhecer a função que faz a atualização da temperatura. É ela que de fato faz a atualização da temperatura lá de tempos em tempos, tá? Falando em tempo, temos uma variável que incrementa. Ela simplesmente conta essa função aqui, esse comando mais na frente da variável, incrementa a variável em uma unidade. E quando essa variável atinge o valor de 60.000, esse não é um tempo exatamente, mas é um valor que vai dar um tempo mais ou menos aceitável aqui para a gente. O objetivo de usar isso daqui era não utilizar um delay, embora poderíamos ter utilizado um delay. Então ele conta, ele incrementa a variável tempo. Se a variável for maior que 60.000, então ele limpa a variável, ela se torna zero novamente, né? E executa a leitura do sensor, né? Executa a leitura do sensor. Então, o sensor recebe o valor de analog read, que é o comando que faz a leitura da entrada analógica a zero. Então, aqui ele efetua a leitura do sensor. O sensor ele não manda para a gente o valor pronto para ser exibido. Ele manda, na verdade, um valor analógico. O valor analógico pode ser um valor que vai de zero, de um número qualquer, até um número qualquer máximo. Como que nós descobrimos esse número? Nós depois teremos que pedir para printar, aqui na Serial Print, por exemplo, não o valor da temperatura, mas o valor do sensor, e anotar quais são os valores mínimos que ele envia e o valor máximo que ele envia. E colocar aqui o valor mínimo e o valor máximo. Se eu não me engano, depois ali na hora de testar a gente vai confirmar isso. O valor mínimo que ele está mandando é 20 e o valor máximo é 358. Então a gente vai verificar isso aí. O valor máximo que ele pode receber aqui é 1023, que é o valor máximo da entrada analógica. Mas o sensor não está mandando
toda essa tensão, ou seja, ele não manda 5 volts, ele manda uma tensão menor, proporcional à temperatura. E a gente deve colocar esses valores aqui, essa função, pois essa função MAP aqui, ela vai fazer uma regra de 3. Ela vai fazer uma regra de 3 entre o mínimo e o máximo que o sensor manda, com a temperatura mínima que você está medindo e a temperatura máxima que você está medindo. Esse sensor aqui do Tinkercad, por exemplo, a temperatura mínima que ele via é menos 40, se eu não me engano, e a máxima 120 graus. Então, aqui vai ser um valor de menos 20, menos 40 e depois 120. Mas isso depois, quando a gente estiver lá testando o programa, a gente verifica com mais detalhes. Mas entenda que a temperatura, a variável temperatura, vai receber aqui o cálculo dessa regra de 3 feita pela função MAP. Depois vamos imprimir na porta serial para que a gente possa monitorar a palavra temperatura. Então, ele vai escrever temperatura. Logo na sequência, ele vai escrever o valor da temperatura. Veja que é diferente, que a palavra está entre aspas. Ela fica até na cor meio verde, aqui azul, sei lá. Já a temperatura é aquela variável que a gente criou. Então, aí aqui ele vai imprimir a temperatura. Então, a atualização da temperatura é somente isso. Vamos agora ver aqui a função que faz, que recebe o sinal pela porta serial. Pois pela porta serial do nosso computador, nós poderemos ligar ou desligar o sistema de aquecimento. Então, criamos uma função chamada recebe serial, colocamos aqui o if. Um detalhe, antes deixa eu voltar aqui que eu acabei. Um detalhe que eu acabei deixando passar batido aqui é o seguinte: se a temperatura se o tempo for inferior a 60.000, ele não executa nada disso aqui, tá? Então ele sai da função, volta lá a executar outras coisas e depois ele incrementa de novo, tá? Então ele vai ficar rodando 60.000 vezes antes de executar essa função. Mas como as coisas acontecem bem rápido, o tempo entre uma execução e outra, ela resulta em poucos milissegundos. Mas então, voltando aqui à função RS-232, a serial RS-232 é uma forma de comunicação serial que todo microcontrolador possui. Eles possuem outras formas de comunicação RS-232, outras formas de comunicação serial, mas a RS-232 ela é muito comum, muito antiga e está presente em todos os microcontroladores. E é com ela que nós comunicamos com o PC ou com o notebook. Então, criamos essa função chamada recebe serial. Na primeira linha aqui, tá aqui na linha 28, ele verifica se existe algum caractere lá na memória, lá no buffer da serial. Então, se não tem caractere no buffer da serial, ele não executa nada aqui e retorna lá para executar outras funções. Mas, se tiver um caractere no buffer da serial, então ele faz a leitura do caractere, cria aqui uma variável do tipo chamada rxdado, faz a leitura e coloca o valor aqui na rxdado. E logo na sequência ele verifica. Se o rxdado for 1, então ele coloca PWM em 5, ou seja, ele liga o aquecedor em potência máxima. Se a variável rxdado for 0, então ele desliga o PWM, ele coloca o PWM em 0. Então a mensagem que a gente vai enviar pela porta serial é 1 e 0, 1 para ligar e 0 para desligar. E aí ele faz a atualização aqui do PWM. Logo na sequência, ele atribui valor 0 ao rxdado. É uma forma de limpar essa variável, tá? E depois, já aqui na linha 34, ele atualiza a saída analógica, escrevendo analog write 3,PWM, ou seja, coloca no pino 3 o valor de PWM que foi recebido aqui, que foi colocado, atribuído a ele aqui por conta do valor 0 ou 1, dependendo do caso. E na sequência ele imprime na porta serial a palavra PWM,
e depois ele coloca o valor do PWM, que pode ser um valor 255, que é o PWM máximo, ou 0, que é o valor mínimo. Vocês podem colocar outros valores aqui. Se você colocar, por exemplo, 127, a lâmpada acende só até a metade, não acende tudo. E se colocar no valor 10, por exemplo, valor 20, 30, 50, por exemplo, aqui, a lâmpada não apaga 100%, ela vai ficar um pouquinho acesa, sempre esquentando um pouquinho. Mas é possível também mandar pela serial um valor analógico, que você consiga ligar e desligar a lâmpada a qualquer momento. Mas eu quis mostrar para vocês essa maneira mais simples, que é a maneira que a gente utiliza para acionamento de relés, por exemplo, poderia utilizar dessa forma. Quando fizermos a nossa atividade via MQTT, controlando pela internet, faremos ali, de fato, uma saída analógica, onde a gente vai ligar e desligar proporcionalmente. Por fim, chegamos no loop principal, né? O loop é onde todo o microcontrolador fica rodando em loop. Nesse loop aqui, ele está composto nesse trabalho apenas por duas funções. Uma que vocês conhecem, que é a função atualiza temperatura, e outro recebe serial. Então ele fica executando essas duas funções aí. Por isso, inclusive, que nós não utilizamos um delay lá, para que ele não fique travado lá no atualiza temperatura, tá? Ele vai lá, verifica, deu 60 mil, faz, não deu, espera. Volta aqui e executa o que tiver que ser executado na porta serial, tá? Bom, então agora que nós já vimos o funcionamento ali, uma boa explicação ali nos slides, estamos aqui no Tinkercad para fazer os ajustes, né, a calibração do sensor, conforme eu havia mencionado, e os testes, né? Bom, primeiramente, vamos clicar aqui e inserir o código. O código, ele está inserido aqui para vocês, né? Foi colocado ali o link para que vocês consigam baixar esse código, ou você mesmo pode escrever o código. E aqui, nessa janela, deve ser inserido o código. Como eu havia mencionado com vocês, nós precisamos fazer a calibração do sensor de temperatura, né? Vamos testar aqui, clicando em inicializar a simulação. Vamos clicar aqui, olha, nesse ícone escrito monitor serial, para fazer o monitoramento serial. Observe que ele está enviando de tempos em tempos, é aquele tempo de 60 mil lá que eu me referi, a temperatura, né? Vamos clicar aqui no sensor e observe que ele está enviando uma temperatura de 25 graus, enquanto aqui ele está marcando uma temperatura de 74 graus. Agora eu estou enviando uma temperatura de 89 graus e aqui ele enviando uma temperatura de 138 graus. Aqui eu estou mandando uma temperatura de menos 40 graus, simulando essa situação, e aqui uma temperatura de 9 graus sendo informada. Isso acontece porque o sensor está descalibrado em função aqui da nossa regrinha de 3. Então nós precisamos fazer a correção dos parâmetros aqui da nossa regra de 3. Então nós iremos parar o simulador, iremos aqui copiar essa linha de código aqui, olha só, copia, dá um enter, aí você comenta essa linha de cima, comenta ela, e aqui nós copiamos ou escrevemos, aí eu achar melhor, sensor. Agora, a temperatura, o valor que vai ser enviado para a gente na porta serial não é mais a temperatura, e sim apenas o valor cru do sensor. Então vamos monitorar novamente, e agora nós devemos colocar o sensor no mínimo, e observe qual o valor que ele envia. Veja que ele está enviando para a gente, no mínimo ele está enviando 20, né? 20. E 20 corresponde aqui
a menos 40. Então, nós colocamos aqui depois valor 20 e no mínimo menos 40. E depois, no valor máximo, que é 125 aqui, ele vai nos enviar o valor 358. Então, colocamos aqui 358 e aqui no final o valor máximo, que é 125. Porém, temos que parar a simulação antes de efetuar essas correções. Então, aqui é 358, aqui menos 40, 125, ok? Olha só, fizemos as correções dos parâmetros, vamos simular, aqui a gente pode limpar, tá? Então vamos limpar e agora aguardar a medição, né? Veja que continua mandando um valor errado, né? Por quê? Porque nós não atualizamos aqui. Então agora nós devemos descomentar essa linha que estava comentada e comentar a outra. Poderia até apagar essa linha, mas não vamos apagar, vamos deixá-la ali para uma futura correção, caso seja necessário. Iniciamos a simulação. Vamos clicar aqui para limpar, né, a nossa tela e observe que já temos aí um valor bem satisfatório. Olha. Estamos aqui com 74 graus no sensor e ele nos enviando a temperatura de 75. Então já é algo assim extremamente aceitável. Olha, menos 9, vamos ver quanto ele nos dá. Olha, menos 9, tá? Preciso. 111, marcou 110, tá perfeito. Se quiserem tentar ali um outro ajuste e tal, poderia, mas não vejo necessidade, tá? Ele já está ali com um bom grau de precisão. E nós também, vamos clicar em apagar, nós podemos também enviar aqui comandos para acendimento da lâmpada. Então, o 1 vai acender a lâmpada, né? E o 0 vai apagar a lâmpada. Então, aqui nós fizemos apenas 0 e 1. Então, não temos aqui parametrizado até o momento a possibilidade de acender proporcionalmente a lâmpada. É lógico que essa lâmpada, por ela estar apenas simulando, ela não emite calor aqui para o sensor. Então, o sensor não é capaz de detectar se a lâmpada está aquecendo ele ou não. A maneira de simular o sensor é clicando nele e mexendo aqui nessa barra que ele fornece ali para fornecer a temperatura. Pessoal, então é isso, tá? Espero aí que façam um bom proveito dessa atividade, tá? É extremamente importante que vocês façam essa atividade, pois ela é a base para a nossa atividade final, atividade em que de fato faremos um controle utilizando a internet. Então, um forte abraço a todos e até a próxima aula.